Olá, galerinha do primeiro ano C. Tô com saudade. Mais uma semana pela frente. Com Jesus seremos vencedores. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigada por mais essa semana que está se iniciando. Que o Senhor possa continuar presente no nosso caminhar e nos dando proteção em nome de Jesus. Amém. Nossa aula de hoje é de matemática e nós iremos revisar na nossa apostila 1, conceitos e processos. Lembra que nós trabalhamos sobre isso? Falamos sobre correspondência, sobre classificação, sequenciação, seriação ou ordenação e conservação. Então, agora nós iremos conhecer cada um desses conceitos com os seus exemplos. Combinado? Vamos falar primeiro sobre correspondência. Será que as crianças que estão de mãos dadas correspondem à quantidade de carteiras? A correspondência nesse caso aí é eles terem a mesma quantidade, eles corresponderem à quantidade de uma coisa na outra. Por exemplo, a quantidade de crianças com a quantidade de carteiras. Há mais crianças ou mais carteiras na imagem? Então, você vai observar e vai dizer se há mais crianças ou se há mais carteiras aí. Quando comparamos um a um os elementos de duas coleções, estamos fazendo uma correspondência, termo ao termo. Assim saberemos se as coleções têm a mesma quantidade de objetos ou não, quem tem mais e quem tem menos. Vamos falar agora sobre a classificação. Quando separamos alguns itens de acordo com as semelhanças ou diferenças, nós estamos classificando. Então, aqui nós temos a classe de animais vertebrados. Aí nós temos anfíbios, peixes, aves, répteis e mamíferos. E aqui também nós classificamos eles em herbívoros, que são os que se alimentam exclusivamente de plantas. Nós temos os carnívoros, que se alimentam de animais, né, de carne de outros animais. Os onívoros, eles se alimentam de animais ou de vegetais, como o urso, o homem, o porco, né? Os insectivos são carnívoros, mas eles preferem os insetos, tá? Eles são carnívoros, mas eles preferem se alimentar de insetos. Então, aqui nós estamos classificando os tipos de animais. Nós temos os granívoros, que são herbívoros que se alimentam de sementes, de grãos, como o pombo, a galinha. E nós temos os frugívoros, que são herbívoros que se alimentam de frutas, né? De frutos, como o esquilo, a arara. Então, relembrando que quando nós separamos alguns itens de acordo com as semelhanças ou diferenças, nós estamos classificando. Aqui nós vamos falar de sequenciação. Criamos uma sequência lógica quando nós ordenamos objetos, pessoas ou outros elementos que seguem um padrão de repetição. Então, quando você vai criando uma sequência de repetição, por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui uma tampinha azul, outra amarela, outra verde. Aí eu quero criar uma sequência, aí vem de novo azul, amarela e verde. E assim eu vou criando uma sequência num padrão de repetição. Criamos uma sequência temporal quando ordenamos imagens ou objetos, nesse caso, o fator organizador é o tempo, tá? Seriação ou ordenação. Tá? Então, a seriação é o ato de ordenar uma sequência segundo um critério. Por exemplo, fila de alunos, do mais baixo ao mais alto, lista de chamada de alunos em ordem alfabética, numeração das casas das ruas, calendário, o modo de escrever e os números. Então, ao organizarmos objetos do menor para o maior, ou do mais claro para o mais escuro, por exemplo, estamos seriando ou ordenando. A seriação enfatiza as diferenças entre um conjunto de objetos, estabelecendo uma progressão ou uma regressão entre eles.
Aqui nós temos a conservação. Então, conservação é de se obter a mesma quantidade de certo material, porém dividida de maneiras diferentes, dando a impressão que as quantidades elas são diferentes. Até aí tudo bem? Como vai a sua memória? Brinque com a mamãe, papai, irmão, vovô, titio, primos, com quem você estiver por perto. Na página 123 da sua apostila tem as instruções. Use as peças do jogo da memória no final do livro, na página 149. Aqui nós temos o joguinho Como Vai a Sua Memória, que você irá brincar, né, com alguém que esteja aí do seu lado, da sua família, né? O professor, eu já dei as orientações, como você vai fazer, né? Aqui está falando que você vai precisar de 14 cartas, lápis colorido, né? E aí você vai começar a brincadeira com alguém, quem estiver aí com você. E aqui você vai recortar na página 149 o joguinho da memória para você conseguir brincar com a pessoa que está ao seu lado. Muito bem, concluímos a nossa aula de hoje. Amo vocês. Abraços carinhosos e um grande beijo da tia Nira.